Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Spinoza, ou sobre o passeio perfeito. Um texto, é um compilado, na verdade, de Robert Mizrahi. Passeava eu recentemente pelo bairro Saint-Germain, nas imediações da rua Butte. Pensava naquele sábio chinês que, segundo Jean Grenier, ensinava aos seus discípulos o passeio perfeito. Me perguntava, seria hoje doce memória ou puro gozo presente, ou ainda antecipação? Passava diante do Flore, onde havia encontrado Sartre pela primeira vez, e revia a janela de seu pequeno apartamento onde, frequentemente, eu vinha ao meio-dia discutir com ele sobre o ser e o nada, a sua principal obra. Os fantasmas logo se animaram, em plena vertigem das 11 horas, tive uma espécie de alucinação. Estava diante do café Procópio. Os fantasmas lá estavam realmente. Eu os via e entrei. No século XVIII, no Procópio, não se ousava, por temor da polícia do rei, pronunciar o nome de Spinoza. O perigoso ateu, o traidor do judaísmo, o inimigo da cristandade. Chamavam-no Monsieur L'Être, o Senhor Ser. Avistei-o, estava ali, sentado numa mesinha de mármore, diante de um chocolate. Encetei a conversa e, sem condescendência, com simplicidade, ele se prestou uma espécie de entrevista que era também um pedido crítico de esclarecimentos. Nenhuma palavra era pronunciada, mas as significações eram carnalmente perceptíveis, com a evidência brilhante das imagens do sonho. Então, Robert Mizrahi, posso lhe dizer, Baruch Spinoza, as razões de minha admiração antes de lhe formular certas questões centrais? E o Baruch Spinoza respondeu, se eu possuísse alguns dos dons que o Senhor me atribui, lhe permitiria de bom grado fazê-lo, contanto que sua única motivação seja o amor da verdade. E o Mizrahi, o Senhor representa para mim a filosofia por excelência. Com efeito, o Senhor põe toda a sua ontologia monista e toda a sua antropologia da consciência como o desejo, a serviço da construção de uma ética, e esta emancipada de toda transcendência. Não é um outro nome da moral que buscaria o bem, ela é o desejo de um verdadeiro bem, isto é, de um modo de vida e de uma concepção da existência que conduzem à alegria perfeita. O Senhor diz também felicidade ou beatitude. O Senhor exalta a humanidade ao tentar lhe dar os meios para sua elevação e sua realização. Aí o Spinoza responde, o Senhor percebeu bem o centro e o verdadeiro objeto do meu pensamento. Eu estava como num sonho e eu que falava acreditava firmemente ouvir o próprio Spinoza, mas talvez fosse ele. Sou-lhe ainda mais grato, visto que, com demasiada frequência, reduzi no meu trabalho a essa ontologia monista que sustento com efeito, o problema do meu ateísmo sendo apenas uma questão de palavras, mas que é apenas uma introdução à minha teoria do desejo em sua relação com a reflexão. Minha ontologia é apenas um trampolim para a minha ética, isto é a condição de possibilidade da transformação das paixões em ações e, por conseguinte, a condição de possibilidade da verdadeira alegria. Mizrahi. É precisamente a respeito das condições de possibilidade de sua ética e da ação do indivíduo sobre si próprio que percebo uma dificuldade maior. Quero falar do problema da liberdade. Como um indivíduo que se tornará o sábio ao cabo de um itinerário existencial reflexivo que poderia valer como passeio perfeito, como este indivíduo pode decidir seu trabalho reflexivo de libertação se é, como o Senhor diz, totalmente determinado pela natureza, por Deus, ou a natureza, Deus sive natura? Spinoza responde, fiz a crítica do livre-arbítrio demasiado abstrato e hipotético, mas toda a minha ética é uma luta contra a escravidão individual e pública. Além disso, o sábio é para mim, como o Senhor sabe, o homem livre, e é o retrato desse homem livre que esboço no final do meu livro. Por que não lembrar esses fatos? Mizrahi. A isso me aplico constantemente. O fato é que o Senhor não apresenta, ao que parece, a condição de possibilidade da própria construção dessa liberdade, ao dizer que a liberdade é apenas o desdobramento de sua própria natureza. O Senhor torna obscura a decisão de renovação, implicada, no entanto, por toda a sua metodologia. De fato, o Senhor nos ensina a liberdade do espírito e a liberdade política, mas não nos fornece os meios psicológicos e existenciais dessa liberdade.
Como passarmos da escravidão à liberdade se todos os nossos afetos, os nossos desejos, nossas pulsões são determinados por nossos afetos passados, à maneira das séries causais da natureza? O Senhor tem razão em identificar a consciência com o desejo. Consciência e desejo é um dos primeiros a fazê-lo. Mas não teria sido preciso propor uma descrição mais aberta do desejo e integrar a este o poder de decidir que o Senhor contesta se o chamam vontade? Spinoza responde, não é. Na realidade, o próprio desejo da alegria, que é o grande motor da ação? Mizrahi responde assim, eu entendo. Talvez faltassem em sua análise os conceitos de ruptura, de salto, de negação ativa. Teria sido preciso talvez reconhecer à consciência o poder de começar realmente séries temporais de ações e pensamentos. Teria também desejado interrogá-lo sobre esse pretenso misticismo de que o acusam por vezes, mas não quero abusar de seu tempo. Vou lhe fazer apenas uma última pergunta acerca de sua linguagem. Por que essa abstração aparente? Por que essa austeridade demonstrativa que, sob aparência geométrica, corre o risco de virar uma espécie de escolástica e de afastar seus leitores mais naturais? Esse grande número sedento de alegria e liberdade. Spinoza responde, vou lhe dizer, aprendi com o seu século que era bom situar os trabalhos e as ideias numa perspectiva histórica. Os destinatários da filosofia, outrora em pequeno número, foram durante muito tempo tributários da teologia, isto é, da escolástica. Após Descartes, tentei tornar possível uma ampla difusão das ideias, assim como o desenvolvimento da ideia de democracia. Mas não tínhamos os meios para essa difusão. Sobretudo, embora eu tivesse dado um outro sentido aos termos tradicionais da teologia, faltava-me o grande público culto que me teria incitado a inventar outra língua. Enfim, continuo persuadido de que o itinerário da libertação é um longo e difícil percurso, e talvez seja esta a dificuldade simbolizada por minha linguagem. Mas não fico satisfeito com tudo isso. O senhor estaria, Mizrahi, o senhor estaria, portanto, de acordo em desejar que nossos contemporâneos, os do século XX, tentassem inventar uma nova língua filosófica, que fosse a um só tempo rigorosa e legível para o maior número dos espíritos cultos, uma língua que fosse capaz de transmitir uma reflexão e experiência sem ser, por isso, abusivamente técnica? O Spinoza responde, estou inteiramente de acordo, inclusive porque pertence à minha felicidade, que o maior número alcance ele também a alegria e a razão. A filosofia não pode ser um puro saber desinteressado. Ela só busca a verdade para tornar possíveis o útil próprio e a alegria específica de cada um. Naquele instante, não sei por que vias, saí de meu torpor e dei por mim na claridade fulgurante da Ponte des Arts. Então, isso é um pouquinho de Spinoza, o Passeio Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe aí também o seu comentário e suas sugestões sobre temas e assuntos que gostaria de ver abordados nos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.